HBF Best. Hoje eu vou entrevistar um dos maiores cineastas brasileiros. Além de ter sido indicado ao Oscar, ele é responsável pelo recorde de público no cinema nacional. Gente, eu quero pedir uma salva de palmas pro Bruno Barreto. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bruno, você morou, né, e trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. De que forma isso influenciou no seu trabalho? Olha, eu fui para os Estados Unidos porque... Não é porque eu queria trabalhar em Hollywood, não foi isso. É porque a atividade de cinema no Brasil acabou. O Collor virou presidente e fechou a Embrafilme, que com todos os defeitos que tinha, era o único órgão de fomento ao cinema. E sem Embrafilme não dá para fazer cinema. Tanto que o Jabor virou jornalista, tem um outro diretor aqui de São Paulo muito bom, que foi ser corretor imobiliário, um diretor que já tinha tido prêmio no Festival de Berlim. Enfim, eu, por acaso, exatamente no ano, foi 89, eu nunca vou esquecer, uma coincidência incrível, eu fui convidado para dirigir um filme lá. E que era o Assassinato sob Duas Bandeiras, que eu fiz com a Amy Irving, minha ex-mulher, com o Kevin Spacey, que ainda não era conhecido, Robert Duvall, Andy Garcia, um elenco incrível. E eu não sei sobreviver sem fazer cinema, quer dizer, tem diretores exatamente que podem fazer outras atividades, dirigir comercial, dirigir televisão. Eu preciso dirigir longa-metragem. Então, eu fui para lá por isso, para sobreviver. A diferença de trabalhar lá é o seguinte: nos Estados Unidos é uma indústria, então, quer dizer, tudo é mais fácil, tudo acontece de uma maneira mais... Não é uma pedreira como é aqui, entendeu? Você trabalha mais, você produz mais. Não quer dizer que os filmes sejam melhores, de maneira nenhuma. Até eu voltei para cá porque eu comecei a ficar muito insatisfeito com a qualidade da produção lá nos Estados Unidos. E eu disse, para fazer os filmes que eu quero fazer, eu não preciso mais viver aqui, entendeu? Eu ainda tenho alguns projetos lá, mas eu não preciso viver lá para produzir esses projetos. Eu vou lá quando for necessário. Então, o estilo de produção lá nos Estados Unidos é diferente do estilo daqui? Olha, é diferente quando você monta a produção. Quer dizer, a filmagem em si, hoje em dia, é muito pouco diferente. Acho que não tem diferença nenhuma. Porque a qualidade, o nível técnico das equipes aqui no Brasil melhorou incrivelmente. Então, na velocidade, em tudo. O tempo vale mais dinheiro nos Estados Unidos do que aqui, claro, porque as pessoas ganham mais, as pessoas são mais bem remuneradas lá. Então, existe uma preocupação maior com o tempo. Aqui no Brasil, muitas vezes, um produtor ou um diretor de produção resolve economizar num item que vai acabar provocar um gasto maior de tempo na filmagem, porque a mão de obra é mais barata. E você já dirigiu, assim, desde comédias românticas até dramas. Como é que você escolhe os seus projetos? Eu acho essa pergunta engraçada, porque as pessoas ficam assim, como é que ele dirigiu... Faz o Dona Flor, faz o Casamento de Romeu e Julieta e faz Última Parada 174, ou então o Atos de Amor, que é um dos filmes meus que eu mais gosto. Então, mas eu acho que o fator, o fio comum, né, o elemento que está presente em todos esses filmes, por mais diferentes que eles sejam entre si, é a curiosidade pelo comportamento humano. O ser humano, toda a sua complexidade, é o que me interessa, é o que me move. Pega o Casamento de Romeu e Julieta, por exemplo, que é um filme todo passado aqui em São Paulo.
Eu detesto futebol, eu sempre achei futebol muito chato. Agora, eu sempre fui muito curioso, quer dizer, por que as pessoas são tão enlouquecidas de futebol? E minha irmã casou com um jogador de futebol, meu pai é completamente obcecado por futebol, joga futebol, ia para o Maracanã todo domingo. E eu acho que, de uma maneira assim, a grosso modo, você poderia dividir os cineastas em dois tipos. Cineastas que fazem filmes só sobre assuntos que eles conhecem muito, mas quase que autobiográfico, Woody Allen, Bergman, Almodóvar, e só para citar 3, tem muitos mais, e cineastas que só fazem filmes sobre assuntos que despertam a curiosidade deles. Wim Wenders, Walter Salles, enfim, Fernando Meirelles. Quer dizer, não quer dizer que os filmes sejam menos pessoais. De uma maneira oblíqua, você vai achar existem elementos muito pessoais dos diretores naquelas histórias, mas o que hoje motiva é a curiosidade para investigar aquele assunto. Eu me incluo no segundo grupo. Eu só faço filmes sobre assuntos que despertam a minha curiosidade. Assuntos que eu conheço muito bem, eu não tenho curiosidade nenhuma, porque eu conheço muito bem. Quer dizer, se eu estou muito interessado num assunto e aquele assunto desperta a minha curiosidade, aquilo pode me levar a fazer um filme sobre aquele assunto. No Última Parada 174, por exemplo, não era nem um evento do ônibus, que aquilo era o menos importante, mas quando eu vi o documentário do Zé Padilha, tinha aquela mulher que adotava, pegava esse menino e botava para dentro de casa, um delinquente juvenil, né? E eu dizia assim, mas por quê? No documentário você preenche a lacuna, tal, ela deve ter ficado com pena dele e tal. Mas eu vendo aquele documentário, eu disse assim, mas espera aí, se isso fosse uma história de ficção, isso não ficava de pé. Por que ela ia fazer isso? E o documentário não explica nada. Eu perguntei ao Zé Padilha, mas que é essa mulher? Ele disse, puxa, você foi na mosca. Essa mulher dava um documentário à parte. Mas se eu fosse, ou eu não falava nada dela, ou se eu fosse começar a falar alguma coisa dela, eu tinha que colocar tudo. E aí o documentário ia ter 3 horas de duração. Então eu resolvi deixar tudo de fora. Aí ele me contou a história dela, que ela tinha tido um filho e tudo. Porque eu fiquei, quando eu vi a imagem, que foi até uma imagem do Jornal Nacional, dela segurando uma rosa, e ela é a única pessoa presente no enterro dele, eu disse, puxa, pela postura dela, ela curvada, pela cara dela, pela expressão dela, ela estava enterrando o filho verdadeiro dela, não era um filho adotivo. Então eu fiquei muito intrigado. Aí, quando ele me contou que ela tinha tido um filho que se chamava Alessandro, e que ela realmente achava que aquele menino era filho dela, aí eu disse, cara, uma mãe que perdeu o filho e um filho que perdeu a mãe, e quando as vidas deles se encontram, dá tudo errado. Aí é que o filme nasceu. Você conversou com ela mesmo? Não. Não. O Braulio Mantovani, roteirista do filme, foi conversar com ela. Porque eu não quis, porque eu fiquei com medo de aí me pegar no set tentando reproduzir trejeitos dela e tudo. Eu não queria ficar preso à realidade. Eu queria partir da realidade para criar um relato, uma narrativa totalmente ficcional. Então, quer dizer, teve até um episódio interessante que quando o Braulio entrevistou ela, o Braulio disse, mas olha, o teste do DNA revelou que ele não era o seu filho. Aí ela riu, assim, como quem diz, o DNA está errado. Entendeu? Então, quer dizer, ela estava convencida mesmo, ela estava, né? Ela precisava de um filho, ela tinha que achar, ela não podia. Ela até morreu em 2007, depois que a gente acabou de rodar, o filme não estava pronto, mas já tinha sido rodado. Enfim, então, quer dizer, isso para responder, quer dizer, é exatamente os mistérios do ser humano, o comportamento, as motivações, por isso é que nos meus filmes nunca existem personagens totalmente maus e totalmente bons. Porque eu acho que o ser humano não é totalmente bom nem totalmente mau. Já que você falou desse filme Dona Flor, né? Seus dois maridos, por que você acha que no Brasil aqui não aconteceu mais um sucesso de público como aconteceu com o seu filme? Olha, existem vários fatores aí. O primeiro é o seguinte, quando Dona Flor foi lançado no Brasil, existiam 3.000 salas de cinema e a menor tinha 400 lugares. Hoje existem 2.000 salas de cinema e a maior tem 400 lugares. Então, quer dizer, não existem condições físicas para tanta gente ao cinema.
isso é um absurdo, né? E a população dobrou. Então, quer dizer, ou quase dobrou. A outra coisa é o seguinte, sucesso, eu acho que é 50% a qualidade, enfim, a qualidade do filme, do produto, mas o outro 50% é timing, é o momento em que aquele produto chega ao mercado. E no caso do Dona Flor, houve essa interseção, porque era 1976, o auge da ditadura militar, existia muita censura, muita repressão, e veio um filme, né, que falava, né, exatamente do oposto. E, aliás, muito pouca gente sabe que um dos maiores sucessos da carreira do Chico Buarque foi feito de encomenda para o filme, que é O Que Será Que Será. Aquela foi uma música encomendada por mim para o Chico e ele, inspirado pelo filme, fez. Tanto que no filme, O Que Será Que Será tem 3 letras. Uma para o primeiro marido, a outra pela viúva e a outra para ela e os 2 maridos. A que ficou conhecida, que foi gravada e regravada, foi a do final só. Mas o refrão muitas vezes é a mesma coisa. Então, quer dizer, houve isso tudo para falar que é o seguinte, quer dizer, a música, o filme, a música do Chico, tudo aquilo falava, né, de um desejo, de uma necessidade de liberdade, né, que no momento não existia no país. Então, quer dizer, eu acho que isso foi um fator muito determinante do sucesso do filme, não só as qualidades do filme. E a indicação ao Oscar te impactou muito assim no seu trabalho? E como é que foi a sensação de representar o Brasil no evento mais importante do mundo, né? Olha, o cineasta que diz, eu estou pouco ligando pro Oscar, eu acho que é mentira, ele tá mentindo para si, entendeu? Eu acho que é enrolação, porque, como o Milos Forman falou, entendeu? Pô, você faz cinema, por que você não quer ganhar o Oscar? Por que o Oscar é tão especial? Porque o Oscar é o único prêmio dado só por pessoas que fazem cinema. Quer dizer, né, você, para ser membro da academia, crítico não entra na academia. Entendeu? Você tem que provar que você exerce a profissão de fazer cinema. Qualquer maquiador, iluminador, eletricista, entendeu? Então, quer dizer, é muito bacana você ser reconhecido pelas pessoas que exercem a mesma profissão que você. Então, por isso que o Oscar tem esse valor todo. E por isso que o Oscar premia filmes que muitas vezes são até recusados em festivais. Entendeu? Porque a visão de críticos e curadores, né, que são as pessoas que determinam os festivais, determinam a seleção dos festivais, primeiro, que são os curadores, e depois os críticos, às vezes, tem atores, tem diretores que estão no júri, mas tem também escritores, pessoas de outras atividades. Então fica uma coisa mais intelectual em relação ao filme, né, aos filmes, do que no Oscar. Foi uma sensação muito boa, foi uma sensação muito bacana, muito, muito gostosa, sobretudo porque estava realmente entre o filme holandês que ganhou, que era o Character, que eu não sei como é que era o título aqui no Brasil na época, porque eu não morava aqui, e o meu, todo mundo dizia que eu era o meu, tanto que quando foi anunciado que o filme holandês ganhou, o Mike Van Diem, que era o diretor holandês, estava do meu lado. E ele me deu um beijo. Ele se levantou, ele nem beijou a namorada dele antes, a mulher dele, me deu um beijo, assim, porque ele dizia, teve vários jantares, enfim, teve uns 3 dias em que a gente se viu muito, fazendo palestras e jantares e homenagens, enfim, aquelas coisas todas, aquelas cerimônias todas pré-Oscar, e ele dizia, não, você vai ganhar o seu filme, só dizem que é o meu seu, mas o seu, embaixador americano, covardia até, um assunto que tem muito mais apelo para eles, e ele ganhou. Então ele me deu um beijo. Então foi, sabe, havia uma possibilidade de ganhar, foi muito bacana, foi muito gostoso.
Eu li também sobre uma matéria sobre o Parada 174, que você assim, é super criterioso para escolher um preparador de elenco, já que você não abre mão, né, de trabalhar com os atores. Então fala um pouco sobre essa sua relação com os atores e com a direção. No último Parada 174 foi a primeira vez que eu ia trabalhar com atores não profissionais. Então, foi a primeira vez que eu ia lançar a mão do chamado preparador de elenco, né? Nome tão em voga hoje em dia no nosso cinema, aqui no Brasil e tal. E aí eu chamei, né, a que é considerada a melhor de todas, que é a Fátima Toledo, e existe uma razão pela qual ela tem o nome que tem, o trabalho que ela fez, que começou no Pichote, e depois todos os filmes que nós sabemos que ela fez, é sensacional. Mas não deu certo porque, quer dizer, deu muito certo, a gente ficou escolhendo, né, eu vi os tapes juntos com ela, quer dizer, na escalação de parte do elenco a gente fez junto. Mas na hora de começar a oficina, preparar, ela disse, não, você pode vir na casa de ensaio uma vez por semana só, e depois quando começar a filmar, aí eles são só seus. Aí eu disse, não, aí não vai dar, porque dos maiores prazeres que eu tenho quando eu faço um filme é trabalhar com os atores. E a oficina, esses atores vão ser realmente preparados, vão ser dirigidos na oficina. Na hora que começar a filmar, eles não vão estar mais atuando, eles vão estar sendo, porque eles nunca vão atuar. Então, assim não dá certo. Ela disse, mas essa é a maneira que eu trabalho. Eu disse, bom, então nós não vamos trabalhar juntos, porque eu queria ir todo dia lá no fim do dia para ver o que tinha sido feito durante o dia e aí dizer, eu inclusive muitas vezes fui com o Braulio, até o roteirista, olha, eu acho que tem que ser mais por aqui, mais por ali, porque realmente eu acho, aliás, não é um dos, é o aspecto que mais me interessa e mais me estimula, é o trabalho com ator. Eu acho que todo outro aspecto estético e técnico do cinema, ele é, de uma maneira ou de outra, previsível. O trabalho com ator é sempre imprevisível e por isso é o que me atrai mais, porque o ser humano é imprevisível. Então, e você descobrir, esse processo tão dinâmico e multifacetado, que é de você, que o drama, né, a história sair da página e criar vida própria, né? Quer dizer, isso é o momento mais mágico que tem, de sair do papel e tomar vida. E eu não podia perder esse momento. Então, quer dizer, eu acho que é verdade, o cinema brasileiro está um pouco, claro que existem exceções, mas está um pouco dominado demais pelos chamados preparadores de elenco. E eu acho que isso vem de uma deficiência de alguns diretores que não gostam de teatro. Eu implicava muito com teatro, eu tinha um preconceito com teatro. E teatro é a base de tudo, não só da atuação, como da dramaturgia. Quer dizer, os melhores roteiristas, ou eles vêm do jornalismo, ou eles vêm do teatro. Porque a arte que se aproxima mais do cinema é o teatro, em termos de dramaturgia, você contar uma história através de conflitos de personagem. Entende? Não é à toa que vários romancistas, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, tentaram virar roteiristas em Hollywood e nenhum deles deu certo. Nenhum deles deu certo. Os dramaturgos todos deram certo. Neil Simon, Padre Chayefsky, vários deram certo. Fala um pouco que você estava contando ali para mim sobre a questão que o ator ele não parte de um roteiro, ele sim chega num roteiro. Esse foi o processo no último Parada 174, que a gente tirou, quer dizer, a gente deu o roteiro para os atores não profissionais, tirando da página, do papel, as falas. Quer dizer, então, tinha um roteiro ali, mas não, tinha o nome dos personagens, quer dizer, você sabia quem falava e aonde falava dentro da cena, mas o que falava não estava em branco. Então, e os atores que viraram personagens, porque quando eu comecei a filmar, eles já eu só falava com eles no nome do personagem. Eles então começaram a preencher, a improvisar. E foi impressionante como o que eles improvisaram era
como era próximo do diálogo que foi originalmente escrito. Quer dizer, não na maneira de falar, mas no seu conteúdo, no que era dito. A maneira de falar, é claro que era diferente, e essa era a principal razão pela qual esse processo estava sendo feito. Porque não tem como o Braulio, por mais que ele convivesse, que ele fosse, e nenhum roteirista, escrever exatamente da maneira que eles falam. E foi muito... Eu acho que isso passou para a tela. Eu acho que, não sei, pode ser que vocês discordem, mas